A visita de Nancy Pelosi abalou as estruturas dessa novíssima ordem mundial. As questões que ficam são: quem é a Nancy Pelosi? Por que a visita justamente nesse momento? Quais respostas a China já deu a essa visita da Nancy Pelosi a Taiwan? Quais as respostas que Taiwan deu a essa suposta resposta que a China vai dar? E como que os Estados Unidos está se comportando nesse momento? A China vai realmente interferir? A Alemanha também anuncia mudanças na nossa matriz energética. Para saber sobre isso e muito mais, só um recadinho bem especial para vocês. E para você que curte geopolítica e jogos de estratégia, eu tenho uma super dica aqui para vocês, que é o jogo Conflict of Nations. Esse jogo, que ele é totalmente gratuito e online, você vai escolher uma nação que realmente existe, com todas as suas características geográficas, de localização, fronteira, possibilidades, alianças, inimizades, para batalhar numa terceira guerra mundial. Essa partida, ela conta com 128 jogadores online ao mesmo tempo, numa estratégia que pode durar até 4 semanas numa mesma partida. Você vai desenvolvendo as suas próprias unidades de acordo com, claro, a estratégia que você vai desenvolver na partida. Se vocês baixarem com o link que eu estou colocando na descrição, vocês têm acesso a 13 mil de ouro, que vai te ajudar muito na partida, e um mês utilizando um prêmio totalmente gratuito. Então, ó, link na descrição e não perde essa oportunidade. Bom, pessoal, então bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, quem é a Nancy Pelosi, né, e por que ela faz essa visita? A Nancy Pelosi, ela é uma ativista, na verdade, contra a China há bastante tempo, tá? Talvez vocês, acho que acreditam que já saibam, mas ocorreu em 1989 o chamado Massacre da Praça da Paz Celestial, em que manifestantes começaram a manifestar contra a ditadura chinesa, contra o Partido Comunista Chinês, e o Partido Comunista Chinês foi lá e oprimiu aqueles manifestantes, inclusive com mortes e tal. A Nancy Pelosi, por exemplo, em uma visita à China 2 anos depois, ela se livrou, porque ela foi ali participando, né, de uma questão mais diplomática e tal. Ela se livrou de agentes chineses que a vistoriavam e começou a fazer manifestações, inclusive com cartazes, como se fosse uma homenagem às pessoas que morreram manifestando contra o Partido Comunista Chinês no massacre da Praça da Paz Celestial. A Nancy Pelosi, já no passado, ela, por exemplo, criticou a postura da China de oprimir minorias muçulmanas no noroeste do país, região do Xinjiang, e também na região do Tibete, mantendo presos políticos e coisa que valha. A Nancy Pelosi já quis boicotar no passado a participação chinesa, por exemplo, nas Olimpíadas. Foi contra que estados mandassem, por exemplo, representantes oficiais para as Olimpíadas de Inverno que rolaram ano passado na China, né? Inclusive os Estados Unidos, ele nem mandou, os Estados Unidos não participou diretamente das Olimpíadas de Inverno, porque ela foi praticada na China, e a China, segundo o julgamento dos Estados Unidos, desrespeita os direitos humanos. Aí foi aquela palhaçada, né? Não foi os Estados Unidos, mas foi o Comitê Olímpico dos Estados Unidos. Mesma coisa que a Rússia e as Olimpíadas, que a Rússia foi impedida de participar pelos casos de doping aí, tá bom? E a China também não tem um bom histórico com a Nancy Pelosi. A China, inclusive, durante uma série de momentos na história, acusou a Nancy Pelosi de espalhar desinformação e fake news acerca do Estado chinês. Então a relação entre os dois já não era das mais adequadas. Tanto que, por exemplo, existia uma pressão grande de grande parte dos democratas que a Nancy Pelosi não fizesse a visita a Taiwan. Até o Pentágono, a parte militar dos Estados Unidos, recomendou que a Nancy Pelosi não fizesse a visita a Taiwan, e ela realmente o fez, para confrontar a China. Ela é uma grande ativista histórica nos Estados Unidos contra a opressão do Estado chinês contra minorias, contra Taiwan, que os Estados Unidos, claro, né, que a Nancy Pelosi considera. Então, dentro dessa proposta, faz até um pouco de lógica a gente entender por que a Nancy Pelosi fez essa visita, mesmo com toda a resistência que existia, principalmente do Partido Democrata. Pensando que a visita foi feita, a Nancy Pelosi entrou, a Nancy Pelosi saiu, e a China tinha feito ameaças gravíssimas, isso é fato, né? E aí eu até analisei um pouco com vocês isso ontem, eu achei um pouco de erro na própria estratégia da China. Por quê? A China mandou um truco ali, ó. Se você vier para Taiwan, existe a possibilidade do seu avião cair e a gente vai invadir Taiwan. Pois é, os Estados Unidos foi lá e visitou. E agora, se a China não cumprir com as promessas, coisa que eu acho que não vai cumprir, e já vou explicar para vocês, isso enfraquece bastante a China nessa tentativa de expansão do hard power, dessa influência militar. Pois é, por enquanto, o que a China já fez em retaliação a Taiwan? A gente teve, por exemplo, hoje, cerca de 30 caças que invadiram o espaço aéreo de Taiwan.
Lembrando que para a China não está invadindo o espaço aéreo de Taiwan, porque Taiwan não é um país independente. O que a China está fazendo é pegando o espaço aéreo de Taiwan que pertence à China. Mas enfim, os caças passaram por cima da ilha. Já teve, por exemplo, uma série de sanções econômicas, boicotes econômicos, principalmente ligado à parte agropecuária. Então, por exemplo, alguns alimentos deixaram de ser importados por parte de Taiwan. E, aliás, isso é uma coisa importante que vocês entendam. Rivalidades, a gente tem que saber que Taiwan depende muito da economia dos chineses, economicamente dos chineses, e os chineses também dependem economicamente de Taiwan. Taiwan é uma liderança mundial na produção de chips e semicondutores, produção de produtos eletrônicos. A China hoje vai se industrializando cada vez mais com produtos de alta tecnologia, produtos de comunicação, a liderança do 5G, bens de consumo duráveis. Precisa de Taiwan, percebe? Ah, professor, é só invadir e tomar tudo. Não é assim. A própria TMSC, que é essa principal indústria de chips e semicondutores, falou que se a China quiser tomar força, a TMSC não funciona somente em Taiwan. Ela tem filiais que funcionam na Alemanha, nos Estados Unidos, na França. Então é muito fácil parar de produzir caso o Estado chinês queira dominar a força essa que é uma das principais indústrias de chips e semicondutores. Já foram anunciados, por exemplo, uma série de exercícios militares navais, inclusive com 6 pontos ao longo da ilha de Taiwan, e isso vem sendo considerado por Taiwan como se fosse uma espécie de bloqueio marítimo naval, né? Marítimo aéreo, perdão. Por quê? Porque do ponto de vista aéreo, o espaço aéreo hoje está fechado pelos caças chineses que rondam a região e o espaço marítimo também está cercado. Poxa, como fazer um comércio com Taiwan? Porque se um navio de Taiwan, por exemplo, passa próximo de uma área de exercícios navais, isso vai ser considerado uma afronta ao exército chinês. Isso seria uma justificativa para que a China atacasse Taiwan. Entende a lógica? Então, Taiwan considera que está minado nesse momento. Taiwan, como resposta a essas ofensivas chinesas, já adotou algumas medidas. Está investindo bastante, por exemplo, em cibersegurança. A gente sabe que hoje a guerra não é uma guerra direta necessariamente, uma guerra militar, um ataca o outro. É uma guerra híbrida. É uma guerra com sanções, é uma guerra informacional, é uma guerra de exclusão de parcerias, de blocos econômicos, é uma guerra diplomática. Então, Taiwan sabe que a guerra cibernética, ataque, por exemplo, a setores do governo, a setores militares, a lógica, a comunicação, a informação, isso tende a ser feito pelos chineses. Investiu pesado nesses setores. Taiwan, por exemplo, aumentou bastante os seus investimentos de segurança em infraestrutura, energia e também aeroporto. Tá? Tudo que depende da lógica de funcionamento de um país que, supostamente, segundo Taiwan, claro, é independente. Inclusive, Taiwan anunciou para os Estados Unidos que quer desenvolver um míssil hipersônico. Qual que é o grande problema? Quando a gente fala de tecnologia hipersônica, os Estados Unidos têm um pouco de inveja, entre aspas, do poderio que a Rússia e a China já têm. Poderio bélico, não estou discutindo, os Estados Unidos é superior aos chineses. Mas na questão de mísseis hipersônicos, a China está mais avançada nesse sentido. A gente não pode esquecer que Taiwan tem uma capacidade bélica bem interessante. Poxa, a parceria que rola entre Estados Unidos e Taiwan não é recente, desde o final da década de 70. Então Taiwan vem mandando armamentos, equipamentos e tal. Taiwan alega que eles têm poder hoje para atacar todos os pontos da China continental, da República Popular da China. Então Taiwan não é qualquer coisa, tá? Professor, mas, poxa, depois do Xi Jinping ameaçar tanto, ele não fazer um ataque, não fazer uma retaliação tão forte, isso não pode enfraquecer a China geopoliticamente? Eu, particularmente, Ricardo, como já falei para vocês, considerei um erro essa postura tão forte, tão arrogante, a princípio do Xi Jinping, mas já que ele já fez, eu penso que ele não vai fazer uma intervenção militar. Por quê? Como que a China cresce hoje, economicamente falando, geopoliticamente falando? É a partir da economia. A China hoje, ela está com um plano, por exemplo, de fazer o BRICS+. Existem os BRICS, os 5 países. Possivelmente vai entrar Egito, Indonésia, Turquia, já foi convidada, Irã, Argentina. São todos países que estão pleiteando a entrada nos BRICS. E a China vai ser a grande liderança desse novo bloco, desse grupo que vai rivalizar com o G7. Temos o G7, Organização dos Países Desenvolvidos, e temos os BRICS+, que vai ser a Organização dos Países Emergentes, liderado pelos chineses. A China falou que ela está propondo uma nova geopolítica, uma geopolítica que não vai ser baseada no mundo unipolar, mas sim um mundo multipolar,
Óbvio, não dá para pensar que os chineses são tão bonzinhos assim, né? Qual que é a ideia dos chineses? É ser uma suposta ordem multipolar, com a China, claro, liderando. A China, nos últimos 10 anos, só para vocês terem noção da capacidade de investimento, já está chegando na casa dos 5 trilhões de reais que gastou com a nova Rota da Seda. E pretende quase fazer 6 vezes mais esses investimentos até 2049, que vai comemorar os 100 anos da Revolução Chinesa. Então, é investimento pesado em infraestrutura, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, em outros países. Poxa, se a China, nesse momento, entra no conflito em Taiwan, a Alemanha já falou, por exemplo, que apoia Taiwan. A Suíça já falou que apoia Taiwan. Muito possivelmente outros países ocidentais também vão começar a anunciar, por mais que não seja uma sanção completa, porque sancionar os chineses é muito complicado, os caras são super poderosos e o capitalismo depende da China, é fato que isso pode comprometer um pouco a economia chinesa, as alianças econômicas chinesas. E a China não quer isso, pelo menos nesse momento. É um momento de ascensão, é um momento de crescimento. E uma guerra poderia causar um impacto muito grande nas contas públicas dos chineses. Então, a não ser que Taiwan, assim, ameace muito. Os Estados Unidos, por exemplo, ele acabou de anunciar um conjunto de exercícios militares com uma série de países do Sudeste Asiático. Estados Unidos, Japão, Indonésia. Poxa, por quê? A Nancy Pelosi fazendo essa visita ao Sudeste Asiático e passando por Taiwan está muito dentro da lógica de domínio do Mar da China, de domínio do Pacífico Índico. Hoje é o oceano mais movimentado do mundo. Essa geopolítica não é nova. Os Estados Unidos, por exemplo, fechou um acordo com Austrália e Reino Unido, que é o acordo AUKUS. Para quê? Para barrar o avanço chinês. A China recentemente fechou acordo com as Ilhas Samoa e com as Ilhas Salomão. Para quê? Para avançar esse avanço chinês. Os Estados Unidos, ele tem, por exemplo, o Quad. Estados Unidos, Japão, Índia e, por exemplo, Austrália, que fazem, galera, dentro dessa lógica, uma tentativa de controle também, não só da China, mas também da China, percebe? Então, assim, essa disputa está muito intensa. E penso eu que a China, apesar das ameaças, sanções, bloqueios que vão tentar praticar Taiwan, inclusive já falou, hein? O Reino Unido está com a ideia de mandar um representante diplomático também fazer uma visita à ilha. Fez ameaças muito parecidas com o que fez aos Estados Unidos. Claro que a gente está aqui especulando, mas eu pensando de maneira logística, não vejo muito sentido nesse momento, que é o momento de ascensão econômica da China, comprar uma briga militar por Taiwan. Até porque a gente não sabe qual será a resposta dos Estados Unidos a essa suposta invasão, ou pelo menos, né, conflito com Taiwan. Ok? O que você pensa? Acha que a China vai retaliar militarmente falando? Deixa aí nos comentários. E para finalizar o nosso vídeo, ponto importante também, acerca das mudanças na matriz energética alemã. A Alemanha, ela tinha anunciado, durante o governo da Merkel, que ia acabar com as energias nucleares no país. Até porque depois do acidente de Fukushima no Japão, e o Japão baita país desenvolvido, a Alemanha, pressionada pelos partidos verdes, percebeu que a energia nuclear existia risco, gera resíduos, impactos ambientais, então resolveu que ia parar de depender da energia nuclear e ia depender de outra matriz. Qual matriz? Gás natural que vem da Rússia. Estrategicamente e economicamente, pode não ter sido uma política muito inteligente, convenhamos, né? Por quê, galera? Porque, depender de um inimigo geopolítico que é a Rússia e cada vez mais de uma única matriz que é o gás, a gente percebe o quão perigoso é agora. Mas, praticamente todas as usinas nucleares foram eliminadas do país, mas não foram todas. Hoje ainda, a Alemanha funciona com mais ou menos 6% da sua matriz de energia elétrica baseada em energia nuclear. Olaf Scholz anunciou hoje que não vai fechar mais essas usinas, apesar da promessa da Angela Merkel de acabar com todas em 2022. É pouco de energia? É, mas isso mostra o quanto que a Alemanha está num caos energético. A Alemanha depende muito do gás natural da Rússia. Os países europeus dependem muito do gás natural da Rússia. Algumas medidas polêmicas. O Pedro Sanches pediu para a galera não usar gravata, porque fica muito calor, tem que ligar o ar-condicionado e gasta energia. A França está proibindo que estabelecimentos tenham ar-condicionado se estão de porta aberta. Então o Estado vistoriando, está de porta aberta, vai ser multado e tal. A Alemanha parou de iluminar monumentos históricos para economizar energia. Isso porque a gente está no verão, hein? Para a Europa. Imagina quando chegar no inverno. Então o caos energético ele vai se instalando e os países vão tentando arranjar algum tipo de disposição, digamos assim,
para superar essas adversidades energéticas. Será que vai rolar, galera? Deixa aí nos comentários. Então não se esqueça, jogo Conflict of Nations, jogo totalmente gratuito e online, em que você participa de uma terceira guerra mundial, desenvolve sua própria estratégia e batalha de maneira épica para conquistar a glória. Baixa com o meu link na descrição ali, ó, 13 mil de ouro e um mês de plano premium para você acessar os melhores benefícios desse que é o melhor jogo da terceira guerra mundial. Link na descrição.